Querido líder escalador, você tem se sentido pouco produtivo? Ou sentido que a sua liderança não está tendo a eficácia que você precisa? Este podcast é para você. Fique com a gente. Roda a vinheta. Este é o episódio número 6, Vem Pro Topo, o podcast dos líderes que escalam a sua própria montanha. Eu sou Mel Moura Moreno, sou estrategista de negócios, mentora de líderes, psicóloga neurocientista e estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e do meu conhecimento. Eu sou Márcio Moura Moreno, consultor de sistemas, coach e especialista em gestão de pessoas. Mel, por que é importante falar de produtividade e da liderança eficaz? Márcio, esse assunto é tão essencial porque a produtividade ela garante uma liderança eficaz e uma liderança eficaz garante a produtividade. Por que isso? Porque o líder que é produtivo, que ele é eficaz, ele se transforma em exemplo para a sua equipe, para o seu time. Exemplo quando ele fala, quando ele age e, inclusive, faz com que essa equipe vá tomando este líder como modelo até na maneira de pensar. Ok. Então, os resultados são muito mais mensuráveis e positivos. Bacana. Líder, pegue então o seu caderno de insights e foque nas 5 atitudes que vamos apresentar, porque elas podem transformar a sua vida profissional e pessoal. Vem pro topo. Márcio, eu tenho uma pergunta para você. Não, as perguntas sou eu que faço para você. Não, eu tenho uma pergunta para você. Não. Qual é o perfil do líder que combina com esta música do Chico Buarque? Amanhã vai ser outro dia. É aquele que empurra com a barriga? É este mesmo, Márcio. Esta é a primeira grande barreira da produtividade. A barriga? Não, a procrastinação. Ah, sim. A procrastinação. Porque a pessoa, ela escolhe procrastinar. Ela fala assim, eu tenho de fazer, eu tenho de arrumar a minha mesa agora. Mas eu vou primeiro fazer isso, depois eu arrumo a mesa. Ou seja, é uma escolha. E isso impacta muito no trabalho dela e na equipe, através do quê? Atrasos nos projetos, aumento do estresse. Na verdade, Márcio, a procrastinação ela é um ingrediente básico da síndrome de burnout. E a gente já falou de procrastinação nos nossos podcasts, né? Já falamos de procrastinação, sim, várias vezes, inclusive. Um desafio para você, então. Qual é a outra barreira que um personagem icônico dos anos 80, fofinho, laranja, criado pelo Jim Davis, representa? Miau. Ele faz miau, miau. Dou mais detalhes, porque talvez você não tenha percebido ainda. Passa a maior parte do tempo dormindo. Como aqueles 8 que tem lá em casa? Exato. Evita qualquer esforço. Como aqueles 8 que tem lá em casa? Sem responsabilidades e odeia segunda-feira. Aqueles 8 que tem lá em casa, não sei se eles odeiam bem a segunda-feira. Mas esse aqui, ele sempre fala, é mote dele. Garfield, aquela coisinha mais gostosa de Deus, Garfield. E ele traz para nós a segunda barreira, que é a falta de planejamento. Né? Ok. Se eu não tenho metas claras, que aliás eu falo isso, nós falamos sobre isso desde o primeiro episódio, metas claras. Se você não tem as metas claras, e metas significa o quê? O passo a passo para você chegar ao seu objetivo. Você fica perdido. Então você fica sem o quê? Sem bússola, sem nada. Então, quando falta o planejamento, falta o quê? Falta o passo a passo. E aí você acaba sendo vítima do quê? Dos vampiros digitais, das grandes falcatruas que tiram a sua atenção. E qual é o impacto disso? Confusão, desperdício de tempo, desperdício de recursos e má utilização, inclusive, da própria equipe. Bom, continuando nos personagens,
Eu tenho... Gente, peraí. O nosso ócio criativo, um deles, é maratonar filmes e séries. Com qual objetivo? Buscar conteúdos que possamos transformar em podcasts, blogs, postagens, coisas desse tipo. Então, por isso que nós estamos hoje nesse bate-volta aqui. E a gente, inclusive, discute o que o filme trouxe de mensagens, né? Depois do filme, ou da série, enfim. De assistir uma vez, duas, três, às vezes. Agora, outro personagem. Vou dar a dica, é Marvel, ok? Mas ele sofre com o perfeccionismo. Quem é esse cara? Valendo. Valendo. É aquele cara absolutamente cínico, bem-humorado, que esticava a mão e toda a sua moldura, a sua... Armadura. Que moldura. A sua armadura ia sendo montada. Ele, Tony Stark, aquele homem maravilhoso, daquele personagem maravilhoso, que ficava com aquela armadura vermelha, poderosa. Mas... Menos. Sim. Ele era inteligente, inventor, perfeito. Tudo o que ele sabia, ele colocava a serviço das suas invenções para combater o crime. Só que nessa busca dessa perfeição em construir as suas ferramentas, as suas armas, né? Ele se esquecia dele mesmo. Então ele sofria com seus relacionamentos afetivos e até com a própria equipe. Porque muitas vezes ele chegava a menosprezar os outros Avengers. Sim. Porque ele achava que ele é o que sabia mais, ele é o que tinha mais poder. E, na verdade, não era isso. Era uma equipe, cada um com a sua característica, com a sua competência, com a sua habilidade, né? E isso, muitas vezes, o perfeccionista, ele esquece a equipe. Ele fica focado nele. Então, ele é o quem sabe fazer melhor, ele é o todo-poderoso. Então, Tony Stark é uma grande representação desse tipo de líder que busca o perfeccionismo. Essa pessoa, esse líder, ele precisa de elogio constante, ser valorizado, ser valorado. Isso nele, né, no personagem fica muito característico. Muito, né? Ele precisa ser elogiado o tempo todo. Ele precisa, nossa, essa sua invenção foi fantástica. Né? E o que acontece? Com isso, com essa busca pela perfeição, acontecem atrasos nos projetos, atraso na entrega das atividades, porque nunca está totalmente bom. E eu tenho que dizer para vocês que essa é uma das minhas barreiras. Nunca está totalmente bom. Então, eu faço aqui o roteirinho do podcast. Vocês acreditam que a gente segue tudo que está aqui? Claro que não. Não seguimos. Principalmente eu, só que menos sigo. Mas por que eu crio, então, o script de cada podcast? Porque cada podcast feito para você, ele precisa ter começo, meio e fim. Porque ele é um mini curso para você. Este é o meu compromisso com você, escalador. Entregar mini cursos para que você possa ter desenvolvimento da sua liderança. E se deixar por conta dos MMs aqui, a gente conversa dias e dias e dias e dias a fio sobre diversos assuntos e a gente não vai conseguir fechar. Então, a importância desse roteiro para isso. Por isso que eu falei do planejamento. Um líder eficaz, ele tem que ter um planejamento, o passo a passo. Este script é o meu passo a passo. E o perfeccionismo é uma barreira que eu tento vencer. Porque nunca está bom o suficiente. O cabelo nunca está bom, a pele nunca está boa, o texto tal, nunca. E se eu não vencer essa barreira, eu nunca realizo nada. Então, é a barreira que eu venço todos os dias. Então, se você está dentro dessa característica, está tudo bem. Vamos juntos. Estamos aqui para crescer juntos. E os nossos pontos de melhoria precisam ser expostos. Então, sim, existe um momento de ter que valorizar. Então, fala assim, Márcia, tá bom o script? Márcia, esse conteúdo tá bom? Tá bom desse jeito? Tá, meu senhor. Mas você tem certeza, Márcio? Tenho. Você já leu, Márcio? Vamos fazer um repasse antes da gente ir para gravar? Vamos, meu senhor. É assim.
Por quê? Porque E ainda sai diferente, né? sai totalmente diferente. Então, a dificuldade em concluir tarefas, se você não estiver atento para isso, é muito grande. Porque nunca está bom. Um exemplo disso é bem interessante. Quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, o meu mentor, na época, falou assim, está bom, eu só quero que você refaça esse parágrafo. Quando eu fui ler, eu falei assim, mas e se eu colocasse mais um exemplo, mais uma estatística? Mas, meu Sina, está bom. Não, mas e se eu colocasse, meu Sina, está bom. E aí ele bateu o martelo e eu já mandei para impressão. Na época, né? Não era impressão. Eu já comecei a contratar a pessoa para datilografar a Nossa tese, Senhora. né? Então, a dificuldade de concluir tarefas para quem tem esse perfil é muito grande. E isso gera uma ansiedade, um estresse gigantesco. Por quê? Porque você quer entregar o melhor, o perfeito. Só que nós somos humanos. E perfeição nós não temos. Nós temos melhoria contínua. E isso é uma surpresa, né? Perfeição nós não temos? Não, a gente não tem. A gente se aproxima. Mas 100% a gente não tem. Vamos lá, então. Márcio, você me fez assumir isso em público. Tô aqui seguindo o script. Hoje tem DR lá em casa. Ficando ainda no universo dos filmes, qual é o filme que traz a quarta barreira, que é a falta de delegação? O Diabo Veste Prada. Filme ótimo, Maravilhoso. não? Mary Streep, ela é uma poderosa, né, editora de uma revista de moda, e ela tem uma auxiliar, né, ela passa a ter uma auxiliar, que é a Andy, que sofre na mão dela. Na verdade, toda a equipe dela sofre. Quando ela chega no prédio, alguém já avisa, ela chegou. Todo mundo se posiciona, tira as coisas, faz tal. Por quê? Porque tem que agradar a ela, e ela nunca é agradada. E ela sente que toda a equipe que ela tem, toda a estrutura, não é competente o suficiente para realizar as tarefas. Então, ela fica sobrecarregada, assim, cheia das atividades, não compartilha com ninguém, não reconhece as competências, as habilidades do time, e isso é desastroso. Por quê? Porque uma pessoa sobrecarregada, ela acaba perdendo em qualidade no trabalho, está sempre estressada, sempre irritada. E a coisa mais difícil, né? A nulidade da equipe. A equipe não existe. São fantoches na mão desse tipo de líder. Sim, verdade. Bom, agora a gente vai para a quinta barreira, má gestão do tempo. Fala um pouco sobre isso. Já falei, hein, gente? Se você está chegando agora, tudo bem. Olha os podcasts anteriores que eu já falei sobre isso, a questão do tempo. A má gestão do tempo, né? No episódio 3, aliás, eu falei sobre isso. A gente administrar o nosso tempo, então assim, o tempo tem 24 horas para todo mundo. Dessas 24 horas, recomenda-se, como neurocientista eu também recomendo, 7 a 8 horas de sono. Portanto, nós temos o mesmo número de horas. Por que umas pessoas realizam tantas atividades e outras não? Simples. É porque quem realiza está focado e não se perde em vampiros, em distrações digitais. Nada nos distrai mais do que começar a assistir a um Reels. Atrás daquele vem outros, tantos. É a mesma coisa com os stories. Então, não é que eu sou contra isso, eu também faço Reels, eu também faço stories. Mas, sabe que horário que eu publico meus Reels e meus stories? 7 horas da manhã, porque antes de você, minha pessoa líder, estar trabalhando, meio-dia, que é o horário do seu almoço, e novamente às 18 horas, que é o horário que você já está saindo do trabalho. Para quê? Para que você não se distraia vendo os meus conteúdos também. Então, até isso, essa estratégia, eu tenho para cuidar de você, da maneira como você merece. Então, quando um líder ele faz uma má gestão do tempo, ele fica com acúmulo de trabalho, ele sobrecarrega a equipe,
E acaba que ele entrega produtos de péssima qualidade. Então, ele é o inverso do perfeccionista. Né? O perfeccionista ele quer entregar o perfeito. Esse entrega de qualquer jeito porque ele tem que entregar, porque ele corroeu o tempo. Falta prioridade. Já falamos sobre isso também em outros podcasts. A pessoa não tem meta clara, a pessoa não sabe fazer as prioridades, aquilo que é urgente, aquilo que é importante e aquilo que é sazonal, situacional. E tudo isso vira uma bola e ela acaba não tendo tempo para entregar produtos de qualidade. E aí a produtividade cai também. É o famoso deixar tudo para a última hora, né? É, exatamente. Muito bem. Agora que a gente já conhece essas 5 barreiras, a gente tem que ter um antídoto, né? Para esses 5 venenos, certo? Sim. Então, 5 atitudes para melhorar a sua produtividade e exercitar uma liderança eficaz. 5 vacininhas daquela do Zé Gotinha, sabe, da polio? Que são gotinhas, são indolores. São 5 atitudes indolores, mas que são a vacina certa. Representa essas 5 atitudes representam a vacina correta, ideal para você parar de ter queda na sua produtividade. Primeira, definir metas claras e alcançáveis. Lembra? Primeiro podcast, o que eu preciso, qual é a minha meta, né? Então, o que eu preciso fazer, para que eu preciso fazer, como eu vou fazer, quanto me custa fazer, ou seja, eu preciso ter outro conhecimento, eu preciso de outro recurso, quando tem de estar realizada. Eu preciso ter isso muito claro. A partir do momento que eu tenho isso claro, eu já sei exatamente, eu posso montar um plano de como que eu vou organizar isso, né, Márcio? Exatamente. Na prática, podem ser usadas várias ferramentas de planejamento, como agendas e aplicativos de gerenciamento de tarefas, né? Então, a gente tem uma infinidade de aplicativos para isso. A gente tem Notion, To-Do da Microsoft, Trello, Evernote, o próprio celular. Gente, todo mundo tem um celular e todo celular tem uma agenda. Usa a agenda. Marca lá, amanhã, tal hora, eu tenho que fazer tal coisa. Né? Divide seu dia. Hipótese, né? Se você não é tão digital, pega uma agenda e escreve ali. Ou então assim, pega uma folha, uma sulfite em branco, coloca ali a meta, quando que ela precisa estar realizada, põe a data e vai fazendo pela sua agenda o acompanhamento. Isso aqui eu já fiz, dá um tique. Isso aqui eu já fiz, dá outro tique. Exato. Né? Para ir realizando as tarefas. Podemos ir para a segunda atitude? Acho que podemos. Adotar técnicas de gestão de tempo. Ah, essa é maravilhosa. Por exemplo, você pode usar a técnica Pomodoro. Ah, porque eu fico muito cansada. Tal. A técnica Pomodoro, que nós já falamos em outro podcast. Mas nós também temos a time blocking, que é uma outra forma, uma outra metodologia, e a matriz de Eisenhower, que também é uma outra metodologia muito viável para você ir controlando o seu tempo e não ficar estressado. Então, no Pomodoro, a cada 25 minutos, você vai se alongar, vai conversar, vai poder dar uma olhada nas redes sociais para não ficar tão estressado por não olhar para elas, sim, mas existem outras maneiras também de você fazendo essa gestão. Uma dica prática que aprendi com a Mel nesses 30 anos de convivência 30 anos é planejar o seu dia na noite anterior, estabelecendo prioridades, blocos de tempo específicos para a tarefa, junto com o exercício de gratidão. E aí, a pergunta para o nosso pessoal que está, para a nossa audiência aqui. Por que o exercício da gratidão, Melcina? Gratidão. Gratidão é mais do que agradecer. Gratidão é um posicionamento de inteligência emocional. Quando você acorda, você acordou. Gratidão, porque você poderia ter morrido dormindo. Então, você está vivo.
E se você está vivo, é porque você tem propósito a ser cumprido. Quando você realiza uma tarefa, gratidão. Por quê? Porque você realizou essa tarefa, você pôde expressar a sua competência, a sua habilidade para uma determinada empresa, um determinado cliente, favorecendo o bem de todos. Nós precisamos ser claro, Márcio, que nós fazemos parte de uma fraternidade. Então, todo mundo está interligado. Então, uma atitude que eu faça, uma realização, um serviço prestado, um projeto finalizado, ele visa o bem de mais pessoas. Isso precisa ser levado em consideração. Então, exercitar a gratidão pela vida, pelo trabalho, pelo salário, pela conta que você tem para pagar. Sim. Porque se você tem uma conta para pagar, significa que você tem com o que pagar. Porque você é uma pessoa inteligente, você não vai fazer uma conta que você não tenha com o que pagar. Uhum. Então, o exercício da gratidão, ele coloca cada um de nós numa posição de estou cumprindo com o meu propósito para um bem maior. Essa atitude singela, ela cria uma onda poderosa de abundância. E tudo aquilo que eu emano volta para mim. Já é uma lei da física, né? Então, se eu emano essa abundância, se eu emano essa gratidão, o que eu vou receber? Abundância e gratidão em retorno. Perfeitamente. E aí a gente parte para a terceira atitude, que é aprender a delegar, que é diferente de delargar. Exatamente. Delegar é aquilo que a Meryl Streep não faz lá no Diabo Veste Prada, né? O que significa isso? Eu transfiro para a minha equipe algumas responsabilidades. Transfiro para cada um dentro da sua expertise. Então, este é o ato de delegar. Eu falo para cada um. Então, por exemplo, o Julian está aqui. O Julian é a pessoa do audiovisual. Então, ele faz parte da minha equipe, eu vou passar para ele essas atividades. O Márcio já é um homem mais focado em tecnologia, eu passo para ele essas questões. Então, isso é delegar. Você transfere responsabilidades e tarefas para a sua equipe de acordo com as competências. O delargar é aquela atitude irresponsável. Você simplesmente larga na mão da equipe para a equipe se virar. É aquela coisa do se vira nos 30. E a equipe fica perdida, sem saber como fazer. Sem orientação, né? Sem orientação e acaba não entregando um trabalho de qualidade, que é aquilo que o cliente está pagando, que o cliente quer, que a empresa merece. É muito interessante, tem um produto que a gente contratou certa vez, e aí foi muito bem vendido, o produto é bom, mas a equipe que tem que entregar esse produto deixa a desejar. E aí o que você faz? Você começa a pensar, aquela empresa, aquele líder, aquele CEO, ele delarga, ele não delega, ele delarga. Por quê? Porque aquela equipe está perdida, não sabe como fazer a entrega, não sabe como se comunicar. Isso é prejudicial demais para a empresa, para o líder e para cada um da equipe. Sim. Então vamos às dicas práticas. Conheça as habilidades de sua equipe e delegue as tarefas de acordo com as competências de cada um. Exatamente, exatamente. É aquilo que eu já dei o exemplo, né? Atividade administrativa, dá para o assistente. Tem uma pessoa de audiovisual, você tem questões sobre isso, passa para ele, e assim por diante. E como combater o perfeccionismo com a quarta atitude? Bem, isso eu faço na minha vida todos os dias que estou viva, é o que eu faço. Em 2013, eu participei de uma imersão com Érico Rocha, de marketing digital. E foi com ele que eu ouvi a primeira vez essa frase. E ela ficou bem marcada em mim. Na época, ele deu até uma pulseirinha dessas que a gente ganha em eventos, com esta frase: feito é melhor que perfeito.
Eu guardo essa pulseirinha como uma joia rara. Depois, é claro, muita gente fala a frase e acabou se perdendo a questão da Perde, autoria, né? né? Mas essa consciência nós precisamos ter. Nós nunca vamos conseguir fazer nada perfeito. Por isso que eu sempre falo, faça o seu melhor. Porque o melhor hoje é o nosso 100% hoje. Isso não significa que é perfeito, mas foi o nosso melhor hoje. Amanhã você vai fazer 100% de novo. É o seu melhor de amanhã. E assim por diante. Você fazendo sempre o seu melhor, você estará fazendo sempre o seu 100%, portanto, você estará sempre numa questão evolutiva, escalando até a sua qualidade de entrega. Então, a dica prática é: defina padrões de qualidade razoáveis. Quando não forem atingidos, pare e aprenda com eles. Já quando você acertar, celebre as pequenas vitórias e progressos. Exato. Sempre deixando um espaço para você fazer uma revisão final, né? Então, fez a entrega, tá? A entrega é para o dia 10. Coloque ali que tem que estar pronto dia 8. Porque você ainda tem o dia 9 para fazer uma revisão. Você dá uma margem, né? Você tem uma margem aí de risco, né? Então, dia 9 você faz aquela revisão e entrega o seu melhor no dia 9, véspera da entrega do trabalho como um todo. Muito bom. E aí a gente vai para a quinta atitude, e eu diria que é a base para todas as outras, que é desenvolver a autodisciplina. Márcio, ela é a base. E essa, sim, é uma das mais difíceis, porque autodisciplina envolve em criar hábitos. Hábitos produtivos, hábitos saudáveis, hábitos que venham colaborar com o seu crescimento como pessoa, como profissional, como empreendedor. Um hábito, ele não se forma de um dia para o outro. O cérebro precisa de tempo para construir um hábito. Então, geralmente, 21 dias ininterruptos de uma atividade, o cérebro começa a entender que aquilo está virando rotina. Quando você executa essa mesma atividade por 90 dias ininterruptos, o cérebro começa a entender que aquilo é um hábito. Então, para que eu possa ter autodisciplina, eu preciso fazer até dar certo, mesmo sem vontade. Então, é aquela coisa, vou fazer caminhada todos os dias pela manhã. Começo segunda-feira, aí na segunda você vai. Você se sente melhor, na terça você vai. Na quarta está chovendo. Ah, não vou mais. Não vai mais. Pega o guarda-chuva e vai. Não. Põe a capa e vai. Porque aí o cérebro vai entender que, independentemente das dificuldades, você está indo. É a mesma coisa. Começa a dieta segunda-feira. Segunda-feira você faz tudo direitinho. Terça-feira você fala, mas só meio pãozinho. Quarta-feira você fala, bem, só um pãozinho. Se eu comi meio ontem. Agora é só mais um pãozinho. O cérebro não vai entender. O cérebro, ele funciona no 0-1. Sim ou não? Então, você precisa dar as informações corretas para que ele faça do jeito certo o que precisa ser feito. Então, autodisciplina envolve hábitos. Hábitos saudáveis. Hábitos que possam proporcionar você o quê? Qualidade de vida e excelência, principalmente. A dica prática é: estabeleça uma rotina, elimine distrações e recompense-se por atingir os objetivos. Conta aquele negócio que você fez quinta-feira. O que eu fiz quinta-feira? Que você celebrou, que a gente brindou e tal. Lembra? Não. Ah, lembrei. Semana passada eu me parabenizei e ergui um brinde para uma conquista minha, de um novo empreendimento que eu estou fazendo com uma franquia. Pode ser bobagem, loucura para os outros, mas a gente sabe quanto custa subir um nível, né? Avançar na escalada. Então, qualquer passo deve ser celebrado. A celebração é uma forma de gratidão.
A hora que você celebrou, você estava sendo grato pela sua conquista, pela oportunidade de você ter feito a conquista. Esta é uma das bases do Vem para o Topo. Te ajudar a conquistar seus espaços da maneira certa, do jeito certo. A escalada é nossa, ela é pessoal, ela é intransferível, ela é solitária. Só que no meio do caminho a gente encontra parcerias que nos dão a mão e nos puxam, outras que empurram, outras que simplesmente nos dão o ombro, nos motivando a seguir em frente. Isso é muito importante. Atividade da semana. Então, coloque agora como prioridade, todos os dias, 5 atitudes para melhorar a sua produtividade e exercitar uma liderança eficaz. Lembre-se de que cada dia é a oportunidade para fazer diferente e melhor e se aproximar mais e mais do topo. É interessante, né? Eu fico pensando quantas coisas nós deixamos de fazer por medo, puro medo. Hoje eu estou mais corajosa. Esse hoje já faz uns 30 anos que eu fiquei mais corajosa. Quando eu comecei a entender essa dinâmica que eu vou passar para vocês agora. Muitas vezes, e agora eu vou falar para você, no singular. Muitas vezes você está deixando o seu sonho para trás. O seu projeto sem realização. Por quê? Quantas vezes vai chegando dezembro e você vai lá e corre, escreve as metas e pula as ondinhas e brinda e fala, não, este ano vai ser diferente porque eu vou fazer, vou acontecer. Dia 15 de janeiro, essas metas, esses projetos já estão na gaveta, esquecidos. Sabe por que isso acontece? Porque você tem medo da crítica. A crítica dos outros. Ah, mas eu vou começar a andar de manhã, o que os outros vão dizer? Ou então você tem medo de decepcionar a outra pessoa por você não realizar aquilo que você se comprometeu. Querida pessoa, você que está sofrendo mais. Você é a primeira pessoa, o outro é o outro e só. Você tem que se ocupar de você, dos seus projetos, do seu comprometimento com a sua vida. Então, quando você faz uma meta, busque cumpri-la, independentemente das críticas dos outros. Você vai ter muita gente que vai te criticar ao longo do caminho. Eu vou dizer para você, prepare-se. Esta verdade é importante. Você vai encontrar muitas pessoas que vão criticar você, que vão se antipatizar com você, que podem até odiar você. Está tudo bem, isto é um problema delas, do outro. Faça o seu melhor, espalhe o bem, a sua verdade, a sua congruência sempre. O compromisso nós devemos ter é com a gente, com a maneira como nós pensamos, sentimos, falamos e agimos no mundo. O que o outro pensa está com ele, é a mentalidade dele. Não queira ser unanimidade, por favor. Nem Jesus Cristo foi unânime. Nem é saudável ser unânime. Todo mundo te amar. Não é saudável. Todo mundo te admirar, não é saudável. Tem algo errado, né? Tem algo muito errado. Na verdade, nós achamos algumas pessoas morninhas, algumas pessoas sem gracinhas, mas esse é o nosso olhar para elas. Será que nós estamos achando essas pessoas dessa forma, rotulando-as pela nossa régua? Porque elas fazem coisas que nós não fazemos e deveríamos fazer? Ou porque elas são uma versão antiga nossa e a gente não quer olhar para a nossa versão antiga?
Então, na verdade, fique sabendo, se você quer desenvolver a sua liderança, aquela que está no seu DNA de origem, genial, genuíno, você tem que tirar o bumbum da cadeira, parar de andar na esteira, romper a bolha, sair da caixa. Tem que decidir entrar em ação. E quando decidir entrar em ação, é fazer até dar certo, independentemente das críticas. Que cada crítica que você receba sirva de força para você fazer até dar certo. E você pode me dizer assim, Mel, e se eu errar? Bem-vindo ao time. Faz parte, né? Faz parte. Se você errar, você não é a primeira, não é a última pessoa a errar. Sabe quem não erra? Quem não faz. Agora, quem faz, erra. Porque a cada erro se abre um leque de possibilidades de acerto. Não encare o erro como fracasso. Encare o erro como aprendizado. Para você ser melhor, para você encontrar novas soluções, novas oportunidades. E quando você acertar, celebre. Celebre com água, com chá, com café, com leite, com uma balinha, ou simplesmente bata no seu ombro e fala, bom trabalho, você é muito boa, você é muito bom no que faz, parabéns por você. Beijinho no ombro. Já tem uma moça que cantou, né? Acho que é a Valesca Popozuda, ela cantou beijinho no ombro por recalque passar longe. Gente, beijinho no ombro sim, quando você conseguir alguma coisa. Por você, para você. E eu encerro esse podcast falando que essa atitude de aceitar o erro significa que eu preciso me vestir de coragem. Coragem. Coragem para ser quem você é realmente. Coragem para fazer o seu melhor. Coragem para entender o erro, aprender com ele e seguir em frente. Coragem para celebrar cada pequena vitória. Porque cada pequenina vitória te coloca mais perto do topo da sua montanha. E para fechar, eu trago uma frase do inesquecível George Bernard Shaw, que é um dramaturgo irlandês e escritor, prêmio Nobel de Literatura em 1925. Olha, quanto tempo! Que viveu no planeta de 1856 a 1950. Uma vida passada cometendo erros, querendo acertar, é não apenas uma vida mais honrada, mas também mais útil do que aquela vida passada sem fazer nada. Vamos erguer um brinde. Vamos celebrar aos inúmeros acertos que te trouxeram até aqui. Vem para o topo, a gente se encontra no próximo podcast.